Quer dizer que agora você só consegue investir no Nubank se você tiver as BDRs. Mas afinal, o que que é isso? Para que que serve? Como é que funciona? E também se vale a pena ou não você fazer parte desse tipo de negócio. Então vamos começar aqui. O que que acontece? Nesse slide que eu fiz para vocês, eu espero que basicamente todas as suas dúvidas em relação aos BDRs, ou pelo menos as dúvidas iniciais, sejam sanadas. Tranquilo? Olha só. Vamos supor que você tem ali uma empresa listada nos Estados Unidos e ela resolve abrir o seu capital para os acionistas. Então ela vai emitir uma ação na bolsa de valores lá dos Estados Unidos. Lá existem mais de uma. Então esse processo ele também acontece aqui no Brasil. Vamos pensar aqui que a empresa Taesa, ela quer abrir algumas ações, né? Ela quer disponibilizar essas ações, a TAI 3, 4 ou 11, na Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é a B3. Isso aqui acontece em qualquer país. O que que acontece? Vamos supor que você tem uma empresa listada lá nos Estados Unidos, pode ser em qualquer lugar do mundo, tá? A Europa também está incluída, ali na parte da Ásia, enfim. E aí você, brasileiro aqui, quer investir nessa empresa. Como é que você faz? Né? Existem algumas instituições intermediárias que elas compram essas ações lá nos Estados Unidos e elas acabam retirando do mercado e disponibilizando na B3. Só que não é possível transferir uma ação de lá para o Brasil. Então eles fazem o quê? Um recibo. É como se fosse um cheque. O cheque por si só, para quem já é um pouco mais antigo vai entender bem o que, que é isso, ele não é dinheiro, mas ele representa dinheiro. Concorda? Então você tem aquela ação listada nos Estados Unidos, através da instituição intermediária, ela emite para você o BDR, Brazilian Depositary Receipt. É um tipo de recibo e vai estar listado na nossa bolsa de valores, de modo que você consegue investir. Isso até antigamente era só restrito para grandes investidores, aqueles qualificados, com mais de 1 milhão de investimento e tudo mais. Tal. Desde 2020, várias pessoas conseguem fazer isso. Mas eu vou explicar isso aqui de uma outra maneira, agora dando exemplo. Vamos pensar aqui na Apple, a famosa Apple, né, que faz o iPhone, MacBook, os AirPods, etc. Ela tem ali as suas ações listadas na Nasdaq, que é uma bolsa de valores dos Estados Unidos, e o ticker, o código da ação é AAPL. Através de uma instituição intermediária, essa instituição compra esses ativos lá, tira do mercado, então fica restrito, né? E anuncia os seus BDRs aqui na Bolsa de Valores do Brasil, através do código AAPL34. Dessa maneira, o investidor brasileiro consegue ter uma exposição à Apple, mesmo não investindo diretamente nos Estados Unidos. Isso é muito bom. Tem várias vantagens envolvidas aí e várias desvantagens. Eu não quero tratar aqui e ficar levantando bandeira de um lado ou de outro. A minha ideia é trazer esses dados para que vocês tomem essa decisão. Mas já de antemão, eu já aviso vocês. Eu, Bruno, não invisto. O meu foco são empresas brasileiras que tenham aí uma distribuição através de dividendos de proventos. Se a gente fosse tornar esse conteúdo bem mais denso, a gente deveria falar com vocês de BDR nível 1, 2 e 3, patrocinados, não patrocinados, enfim, uma série de assuntos, né, de outros detalhes técnicos que eu acho que não cabe aqui nesse momento. Mas se você tiver interesse desse tipo de conteúdo mais específico, deixa aqui nos comentários que a gente acaba fazendo um desdobramento dessa abordagem inicial. Quando a gente olha no Brasil, nós temos aí por volta de 836 BDRs não patrocinados e por volta de 8 patrocinados. Juntando aí, nós temos aproximadamente 850 BDRs para que você possa investir, listados nos Estados Unidos, ali na França, na Inglaterra, no Japão, na China e por aí vai. Mas antes da gente entrar detalhadamente em cada um desses aspectos, vamos entender como é que isso fica exposto na B3. Como exemplo aqui, eu peguei o BDR da Apple, que é não patrocinado, ou seja, a Apple não teve nenhum tipo de envolvimento intencional para que essa BDR fosse anunciada aqui no nosso país. O nome da empresa é Apple. O código de negociação você pode entrar pelo seu próprio home broker, onde você faz a compra das suas ações aqui no Brasil e digitar AAPL34
e você vai ter ali esse produto financeiro disponível. A gente também tem aqui quem é o escriturador, provavelmente nesse caso é o intermediário, e é basicamente esse tipo de informação que você tem. Agora, o que a gente precisa entender de verdade? Primeira coisa, assim, fundamental é você entender que o BDR, ele não é uma ação. Bruno, o que isso significa? Significa que você não tem um pedacinho da empresa. Em linhas gerais é isso. Você tem um recibo, um certificado ou um cheque, entre aspas, que te permite ter uma série de benefícios que o acionista direto, lá o norte-americano, tem. Então, qual que seria uma vantagem aí, um ponto importante? A Apple, ela distribui dividendos. Então, sim, quem tem o BDR recebe dividendos. Isso é maravilhoso, porque aquela empresa, ela cresce muito, é do segmento de tecnologia, tem um faturamento absurdo, é uma empresa global, é um outro patamar que a gente está conversando aí de empresas, e você sim recebe os seus dividendos. Qual é um contraponto importante? Aquela empresa intermediária, ela fica com 5% dos seus dividendos. Então tem um custo associado aí. Se você não consegue diretamente comprar aquela ação, você precisa de um intermediário, obviamente que ele vai ganhar um pouco com isso. Então ele já vai morder ali dos seus R$ 100 que você ganha de dividendos, por exemplo, ele vai ficar com 5%. Um outro ponto aqui que é interessante é que você recebe na sua conta da corretora em reais. Mas espera aí, Bruno, a Apple ela trabalha em dólares. Como é que eu recebo em reais? Aquela empresa intermediária, ela recebe o dividendo em dólar, faz o câmbio para você e te dá o dividendo correspondente. Mas lembre-se, de novo, eles também ganham nessa daí. O dólar vai estar num preço em que eles vão comprar e eles vão te vender essa conversão de uma maneira que você saia prejudicado. Não tenham dúvida sobre isso. A gente chama de spread. Mas existe também aqui uma característica interessante, é que se você for no site da B3, você consegue sim ver algumas regras de como é que você faz para converter essa BDR em uma ação. E aqui cabe um detalhe muito importante. Uma BDR equivale a uma ação? Não, não é isso. Você tem que analisar no site da B3, no site das empresas, qual que é o fator de conversão. Às vezes você pode ter ali 10 BDRs constituindo uma ação. E para que serviria isso? Simples assim. Vamos supor que uma ação lá nos Estados Unidos gira em torno aí dos seus $200. Aqui no Brasil daria um pouco mais de R$ 1.000, concorda? Quem é que vai desembolsar R$ 1.000 diretamente para comprar uma única ação? Então, o que essa empresa intermediária faz? Ela fragmenta, ela divide essa única ação em algumas partes, de modo que você consiga comprar 1/10 dessa ação por R$ 100. É basicamente isso. E é tudo proporcional. Se ela te der $10 de lucro, de dividendos, você vai receber $1 de dividendo com a conversão naquele momento presente do dólar que você vai receber. Outro ponto fundamental aqui é entender que em relação ao BDR, que é negociado na Bolsa de Valores do Brasil, a liquidez ela é muito menor. Como assim, Bruno? Liquidez, pessoal, lembra? A quantidade de negociações que são realizadas e também o valor envolvido nessas transações. Quanto mais líquido for um investimento, mais fácil de você entrar nele e de você sair sem que você tenha ali que pagar alguma diferença muito grande. Vou explicar para vocês o que é liquidez de maneira bem simples. Se você tem um imóvel que ele custa R$ 200 mil e você precisa desse dinheiro para amanhã, você consegue vender por R$ 200 mil? Dificilmente. Mas por uns 150 você vende mais rápido? Sem dúvida, mas teve um custo. Você conseguiu 150 mil de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, mas você acabou perdendo boa parte daquele patrimônio. É isso. Quando a gente tem uma liquidez menor, geralmente a gente tem alguns valores mais discrepantes em relação ao que você quer comprar e em relação ao que você quer vender. E mais um ponto importante sobre liquidez, sempre vai prejudicar aquela pessoa que quer sair do negócio. Quando você vai comprar, talvez não tenha tanto impacto, mas na hora de sair, isso pode te machucar um pouco. Não tem custo de câmbio. Já que você compra em reais aquela BDR e você recebe dividendos ou vende essa BDR em reais, você não arca com essa transação cambial. E é muito importante a gente entender isso aqui, porque pode ser visto como uma vantagem. Mas para mim, disparado de todos esses
pontos que eu trouxe para vocês, esse daqui é o que mais me incomoda. A barreira cultural e social ela é muito grande. Vamos começar aí pela linguagem. Quantos brasileiros dominam bem o inglês? Agora, desse pequeno grupo de brasileiros, quantos dominam o inglês técnico para você conseguir ler algum balanço financeiro da empresa? Menos ainda. As pessoas mal sabem isso em português, quiçá em inglês. E aí a gente entra com outros desdobramentos. Os números são muito diferentes. O padrão de consumo das pessoas lá nos Estados Unidos é muito diferente. As questões legais, né, as questões fiscais, tributárias também são bem diferentes. Por exemplo, no Brasil não é tributado o dividendo. Lá nos Estados Unidos existe uma tributação de aproximadamente 30%. Isso já muda bastante o nosso planejamento financeiro em relação ao investimento lá fora. Então é muito complicado, a não ser que você vá morar lá, a não ser que você tenha já um domínio muito grande dessa dinâmica social e econômica dos Estados Unidos, aí sim, isso aí não vai ser um problema para você. Mas eu vejo que para grande parte dos brasileiros, sem dúvida nenhuma, esse sexto ponto incomoda bastante. Então, de maneira geral, eu queria trazer para vocês esse conceito, mas percebam que hoje nós temos uma alternativa muito interessante, que é simplesmente você abrir uma conta internacional. Existem várias plataformas que fazem isso. A Avenue, que hoje faz parte do Itaú, foi um projeto desenvolvido por brasileiros lá nos Estados Unidos para que a gente tivesse acesso a isso, né? Aquele mercado gigantesco de fora, representa aproximadamente 40% do mercado financeiro mundial, enquanto o Brasil é menos de 3%. Você pode investir pela Avenue, você pode investir pelo Banco Inter e diversas outras corretoras americanas que aceitam investidores brasileiros. Tem algumas diferenças em relação ali à sua declaração de imposto de renda. No início pode ser um pouco traumatizante, mas você acaba percebendo que não é tão difícil assim. Enfim, tem vários outros aspectos que a gente pode abordar. E de novo, se você quer que eu faça esse vídeo, comenta aqui para que eu saiba da necessidade da criação desse vídeo para vocês. E só para não deixar essa ponta solta, é muito interessante a gente perceber que através dessas corretoras, a gente consegue hoje, diretamente, o investidor ele consegue ter acesso a essa empresa, a essas ações. Por quê? Você cria uma conta internacional, tira o intermediário e todos esses valores envolvidos. Bruno, mas aí eu vou ter que pagar a conversão, né, do IOF, vou ter que pagar ali a conversão do meu dólar em real, eu vou ter que fazer essa declaração em inglês, provavelmente, dos meus investimentos no exterior. Sim, né, nada nessa vida é de graça. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma outra abordagem para que você se exponha ao mercado norte-americano. Fora a questão do risco país. Você não tem mais o seu dinheiro no Brasil. Então, se acontecer alguma catástrofe financeira aqui no nosso país, você tem parte do seu patrimônio resguardado lá. Mas, enfim, o ponto era trazer isso para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho da minha opinião. Quando a gente vai avaliar o BDR na estratégia de longo prazo, de empresas perenes que pagam os dividendos, não faz tanto sentido. Tá? Se você for pensar realmente, se expor ao mercado norte-americano, ou até o europeu, o asiático, sem dúvida nenhuma pode ser uma alternativa. Não estou questionando isso aí. Mas você tem que ter o seu círculo de competência. Se você quer colocar o seu dinheiro, coloque o seu dinheiro aonde você tem um mínimo de domínio, ou pelo menos você tem ali uma margem de segurança um pouco maior. Se eu começar a falar com vocês sobre questão de saneamento, vocês naturalmente já entendem que o nosso país tem uma cobertura ruim em relação ao esgoto e imaginam que a cobertura não seja tão boa com a água tratada. Eu não preciso explicar isso para vocês. Quando a gente fala um pouquinho sobre regiões que têm ali os seus polos industriais, imediatamente a gente começa a pensar em Rio, São Paulo, Minas, o Sul e até ali em Manaus, na Zona Franca de Manaus. Agora me fala os equivalentes ali na França. Me fala os equivalentes dessas informações nos Estados Unidos. Viu que como já fica um pouco mais complicado? É delicado você se expor a esses mercados sem que você saiba como é que funciona. Por exemplo, os REITs, que seriam equivalente ao fundo imobiliário aqui no Brasil, têm uma outra magnitude. Lá nós temos, por exemplo, REITs, né, fundos imobiliários de placas que ficam distribuídas nas autoestradas, nas rodovias. Lá nós temos vários FIIs que são relacionados a cemitérios. Nós temos
N empresas, muito mais do que aqui no Brasil, segmentos muito mais específicos. Como é que a gente vai entender como é que funciona uma Microsoft, uma Alphabet, que é a detentora ali do Google? É mais complicado. Quando você vai comparar alguma empresa de tecnologia brasileira com a norte-americana, é até injusto esse tipo de comparação, mas será que se a gente for comparar o nosso grau de eficiência de empresas de transmissão de energia elétrica lá e aqui, será que não seria possível? Será que o Brasil não tem um desempenho melhor em geradoras de energia através de hidrelétricas do que lá nos Estados Unidos ou na Europa? Entendem? Então é muito mais complicado. E por essa questão de círculo de competência, por eu viver no Brasil, ganhar em reais, gastar em reais, e eu tenho um planejamento de continuar aqui, eu entendo que o melhor mesmo é continuar investindo em empresas nacionais. Mas aqui não existe receita de bolo. Se você quiser fazer uma exposição do tipo, nossa, Bruno, vai ter ali uma grande catástrofe financeira no Brasil, como teve ele com o Collor, catando boa parte dos recursos da população, e você quer se expor lá fora, não tem problema nenhum. Mas esse canal aborda basicamente os dividendos de empresas nacionais em setores perenes. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, isso faz muita diferença aqui pra gente, e também me acompanha lá no Instagram, @bruno.brdo, e até o próximo vídeo.